aberto, irmãos e irmãs, João capítulo 8, verso 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Vamos ler direitinho. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão aqueles que te condenam? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Que verso interessante, né? Você se lembra desse verso? Deixa eu achar um verso que eu quero mostrar para os irmãos e irmãs. Eu me lembrei, o Espírito Santo me lembrou, mas ele lembrou a carne, mas o Espírito estava fraco e não conseguiu lembrar o endereço do versículo. Cadê Jeremias 17, 13? Tá bom, já lembro para vocês. Não, fica tranquilo, já está tudo dominado. Viu, depois que eu escrevi esse livro aí, eu não fico mais com vergonha de muita coisa, não, sabe? Você sabia disso? Eu já sarei. Imagino vocês, a questão em si não é a mulher pecadora por si só. Não é o que eles iam matar a mulher, queriam apedrejar a mulher, um bando de hipócritas, desgraçados. Quem tinha que estar ali também não era só a mulher. Cadê o varão? Cadê o homem? O homem tinha que estar ali também, mas pegaram a mulher. Não era aquilo tudo. A questão em si era a vergonha da mulher. Era a rejeição que ela estava sentindo. Aquele sentimento dolorido. Sabe a dor? Esses dias a gente assistiu em casa documentário daquela cantora Celine. Vocês assistiram? Lá assistiu? Celine Dion.
Celine Dion. Cantora espetacular, né? Espetacular, espetacular. Não tem igual. É a matriz. E ela foi acometida de uma dor, chamado síndrome da pessoa rígida. Um mal neurológico, infelizmente incurável. Infelizmente, eu estava até lendo depois, a trajetória é o enrijecimento total, não tem cura. Tem paliações. E mostra uma cena muito terrível, né? Eu confesso para vocês que eu chorei. Não sei se as esposas viram, né? Porque eu solucei lá. Eu falei, coitado dela, né? A dor que ela se deixou filmar e que apareceu, condói na gente, condói. Não era fácil, né, Semeri? Não é coisa fácil. Mas aquela dor dessa mulher não se compara. Mais do que a dor física, é a dor da rejeição e da vergonha. Vocês imaginam bem que aquela mulher, eles levaram a mulher, no verso 3, então os escribas trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé, no meio de todos. Coloque-se você no lugar. Você não sente vergonha? Sente vergonha? Você trupica na rua, o que você faz? Mas dá uma vergonha, né, moço? Dá uma vergonha, então, federal, né? Ai, como é triste trupicar na rua, né? Que vergonha danada. Mas eu aprendi com o Josimar e a equipe de bikes, que às vezes eu trupico, alguém fala, machucou? Eu falei, não, só o ego. O ego dói demais. Muito sofrido. E aquele sofrimento daquela mulher em pé, e o povo, as pessoas, escarnecendo. Você imagina a dor, a rejeição, tristeza e angústia que passa por uma vida dessa como aquela mulher. E Jesus então mostra com clareza, ele desnuda várias coisas. Ele desnuda o erro, onde estava o adulterando. Ele desnuda e diz assim, se você não tem erro nenhum, joga a primeira pedra. E ele fala daquilo com tal autoridade, que cala, porque não só a vergonha e a dor da vergonha é triste, mas como também quando te trazem à tona a verdade sobre você, também é triste. Dificilmente alguém gosta de ouvir a verdade sobre si, por isso que o ser humano vive se defendendo o tempo todo. Corrija alguém, experimente a resposta. Nunca será, é verdade, né? Como eu estou errado. Já ouviu alguém falar isso quando você corrigiu? Primeira coisa é ver as flechas, né? Mas você também. Não é isso que eu quis dizer. E aí começa aquele jogo de farpas. Flecha vai e flecha vem, e às vezes dá tempo de alguém cair em sobriedade, mas a maioria das vezes vai tudo para o beleléu. E a dor também é. E Jesus trouxe à tona a dor também da verdade, tanto que ele olhou para a mulher e disse, cadê os que estão aqui? Cadê os que estão aqui? E ela olhou e falou assim, uai, só. Foi todo mundo embora. E Jesus olhou para ela e falou assim, não precisa se sentir rejeitada. Todos são iguais. Só muda o nível. Vocês acham que vocês e eu que mentimos às vezes de modo
bem veladinho, ilustrado, somos diferentes que qualquer um que comete erros crassos e estão na penitenciária? Pecado é pecado. Pecado é pecado. Está tudo no mesmo balaio. Só tem uma coisa que nos une: Cristo. E Jesus começou a olhar e falou assim, viu, quem olhar para mim vai viver, quem não olhar para mim será perdido. E ele começa a escrever no chão. Viu aí? Verso 6. E depois já acha para mim, por favor, Jeremias 17, 13. Mas aí, João 8, 6. E Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E depois, ele falou que estivesse sem pecado. Depois ele voltou, no verso 8, inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. O que é que ele escrevia no chão? Por isso que eu parei aqui aquela hora, porque eu lembrei, falei, eu preciso trazer esse verso. Vai lá, Jeremias 17, 13, coloca para nós. Não tenha pressa de apagar, viu? Porque o povo aí coloca e já tira, é uma mania. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. O que é que Jesus estava ali, agachado, escrevendo? Ele estava simbolizando: todos os que me deixam serão escritos na terra e serão apagados. Ele estava mostrando assim, profeticamente, ilustradamente, Jeremias 17, 13. Quem não for convertido, quem me deixar, quem não se arrepender, serão escritos da terra e desaparecerão. A gente vai na praia, começa a escrever com dificuldade, né, o nome da gente. Quando você chega na última letra, a água já tirou o resto. Não dá nem tempo de bater a chapa. Que coisa, né? E ele traz à tona aquela mulher que estava com ele. A rejeição, queridos, ela é um espinho que é cravado na nossa alma e nos deixa muito feridos. A gente cresce e vive inseguro, revoltado, angustiado e cheios de defeito nas reações. Por que as pessoas são o que são e não justifica os seus erros, mas são o que são? São todos os mecanismos de defesa que ela joga para cima, porque lá na sua alma tem um rasgo que não cicatrizou. Um amigo me disse esta semana: faça uma lista de 10 traumas da sua vida. Aí eu comecei a pensar, não consegui achar trauma nenhum. Falei, meu Deus, não consigo achar os traumas. Até pedi uma forcinha para a esposa. Viu, eu te contei alguma vez sobre alguma coisa, algum bicho que eu tinha isso aqui encravado e que você achou interessante. Ela me lembrou algumas 2 coisas. Não achei trauma nenhum, não. Tem trauma. Agora eu vou falar outra coisa para vocês. Quanto menos você encontrar o trauma, mais você tem. Capite? Quanto menos você encontra, mais você tem. Porque é tão encalacrado lá atrás, é tão hermeticamente fechado, que você não encontra, você não consegue abrir. E aí manifesta os bichos. Então cuidado quando você não lembra os seus traumas. Me lembro uma vez de uma escritora que escreveu, eu gosto muito daquela mulher, escreve muito divertidamente. Se quiser depois eu te falo no privado.
Mas ela escreveu: tome muito cuidado com a ira de uma pessoa calma. E Jesus tira-nos, pela sua graça e poder, do sentimento de rejeição e traz para a sua aceitação. É a maneira que Ele encontra de nos ajudar a vencer o trauma da rejeição, o mal de ser rejeitado. Uma das coisas do exercício que eu me lembrei, eu não sei se falei depois para você, mas eu lembrei de um exercício lá que eu lembrei muito bem. Aquilo sim eu tenho certeza, porque eu lembro trincando os dentes. Eu era adolescente, comecei a trabalhar muito cedo, com 12, 13 anos, lá em Londrina. Eu era office boy da Guarda Mirim. E no meu tempo, no meu caso, no meu tempo, hoje eu não sei, desculpa quem escuta lá por internet, vai escutar depois. No meu tempo, os office boys de Guarda Mirim em Londrina eram muito pobres. Eu era muito pobre. E eles destacavam a gente para trabalhar nos lugares. Eu fui trabalhar num escritório de uma empresa multinacional. Tinha o chefe e a subchefe. E ali eu escutava muito sobre o bairro onde eu morava. Naquela época, hoje está diferente, né? Os londrinenses vão me ouvir talvez e fiquem tranquilos, londrinenses. Naquela época, os 5 conjuntos era um lugar muito desprezado. O povo até brincava e dizia que eram os 5 capetas, porque dizia que lá era o inferno. Eram os 5 conjuntos jogados na zona norte de Londrina, longe, feito pelo Bellinati, na época era o prefeito Bellinati. Enfiou todos os pobres lá, e eu estava no meio, lógico. E a gente foi crescendo, e naquele lugar eu ouvia os comentários horríveis sobre onde eu morava. Hoje eu fiquei pensando, eu falei, não, acho que não faria, mas depois eu comecei a pensar melhor, eu falei, faria sim. Não fere? Quando te desprezam pela sua pobreza, pelo lugar onde você mora, por quem você é, tantas coisas, não fere? E eu sentia muito ferido. Aí comecei a me lembrar que às vezes eu ia embora chorando. Aquilo marcou, né? Me sentia rejeitado. E era pior ainda, porque eu dizia de vez em quando assim, eu tinha um sonho. Meu sonho na época era trabalhar em banco. Porque eu achava muito chique trabalhar em banco, né? Eu via lá aqueles bancos chiques, caserados, trabalhando no banco, assim, eu falava, aqui trabalha no banco. Você está bem isso, bem? Até hoje eu falo às vezes, viu, eu queria fazer o concurso da Caixa só para sarar. Se eu passar, eu não vou me matricular lá no trabalho, mas eu vou ser saradinho. Passei no concurso da Caixa e não quis. Passei e não quero. Fique para vocês, porque eu estou bem posicionado como herdeiro do rei. E eu dizia aquilo e eles diziam, isso não é para você. Eu lembro até hoje que um dia abriu uma vaga para a empresa, a multinacional, e iam contratar outro funcionário para aquele escritório. E eu falei assim, eu queria trabalhar aqui. A pessoa olhou para mim e falou assim, de jeito nenhum, isso aí não é para você. Eu dizia, meu Deus. Rejeição, né? Mas quando a gente encontra Jesus, Ele não vai lhe fazer uma terapia presencial, viva voz. Ele manda o seu Espírito para nos curar. Porque o seu Espírito cura também. Cura perfeitamente. E como cristãos, Ele cura porque sabia que independentemente de que classe formos, mas como cristãos seríamos odiados. Lá em João capítulo 15, verso 18, ele diz assim, o mundo vos odiará, porque me odiou a mim primeiro. O mundo vos odiará,
porque me odiou. E se me odiou, vão odiar vocês, porque vocês serão meus discípulos. Odiarão vocês. E ele mesmo, como filho, experimentou essa rejeição em sua forma mais cruel, não foi? Cruel, cruel. A gente canta e fala sobre a crucificação, né? A Cleide falou sobre a coroa, né? De espinhos, eu acho. A gente está acostumado a ouvir. Você imagina alguém sendo rejeitado a ponto de ser crucificado? Você acha que Jesus não foi rejeitado? Ele foi traído, foi humilhado, crucificado, mas ele nos ensinou que a rejeição faz parte da experiência humana. E ele falou: eu vou curar vocês, fiquem tranquilos, porque ferir é humano. Os seres humanos se ferem, mas curar é divino. Amém? Curar é divino. A gente às vezes sofre essa rejeição, né? Social, exclui a gente de grupos, fazem bullying com a gente, fazem fofoca da gente. Às vezes é rejeição nos relacionamentos, às vezes é término de relacionamento, falta de reciprocidade amorosa entre os casais se sentem rejeitados um pelo outro, isso causa muitos problemas. Falta de apoio, essa rejeição pessoal, rejeição emocional, a tristeza, a angústia, solidão, desânimo. A gente é sujeito a essas coisas. Uma estima baixa, quando a gente não sente nada desse tamanho, presta para nada. Essas coisas que a gente passa. Como a gente é ferido. Mas é muito interessante a gente observar que Jesus sempre veio e restaura. De manhã eu comentei que Jesus restaurou Pedro. Pedro, ele se sentia muito rejeitado, porque ele negou Jesus 3 vezes. E ele tinha falado para Jesus que não ia negar. Quando Jesus estava em plena forma social, ele olhava para Jesus e dizia: jamais te negarei. Mas quando o âmbito social de Jesus desabou, que Jesus agora estava sendo rejeitado, escarnecido, e o castelo do Pedro veio abaixo, na sua presunção, olharam para ele e Jesus olhou para ele e disse: vá devagar, Pedro, porque quanto mais devagar você for, menos ferido você será. Por quê? Porque ainda hoje, antes que o galo cante, você negará a mim 3 vezes. Ou será que antes que o galo cante 3 vezes, você me negará uma vez? Qual que é? Batata. Dei uma nó na cabeça? Não. Antes do galo cantar, você terá me negado 3 vezes. Parabéns, você foi bem rápido na sua resposta. Ficou discutindo aí 3 horas enquanto está falando aqui. Parabéns. Antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. E quando ele negou a 3ª vez, não preciso fazer não, tá? Eu sei que você faria, porque ele tem veia de artista. E quando ele negou a 3ª vez, o galo ou a corneta tocou. Sei lá o quê. O pastor Paulo tem a versão dele de corneta. Para mim já é galo mesmo, porque eu sou literal mesmo. Já vou... Não, mas acho que seja corneta mesmo. Sei lá se é galo, se é corneta. É galo ou corneta? Sei lá se era galo ou corneta. Mas quando ele falou a 3ª vez, tocou. E ele lembrou. Puf! A espada entrou. Rasgou. Mas rasgou Pedro. Imobilizou o homem. Você consegue enxergar isso do Evangelho? Imobilizou. Eu não posso, agora ele nunca mais vai me aceitar.
Aí quando ele chega lá na frente, João capítulo 21, ele chega, Jesus vai buscar o seu homem forte. Olha Pedro, que tinha voltado às antigas práticas de trabalho, que falou: daqui não sabe mais nada. Falou: vem cá, Pedro. Aí na conversa resumida, aqui a Bíblia é muito resumida, né? Mas a conversa foi a conversa. Você me ama? Jesus, eu te neguei. Quem sou eu? Eu não presto para nada. Eu não valho nada. Eu sou uma porcaria de gente. Você já se falou isso? A gente se fala, em algum momento da vida a gente se fala. Se não falou, vai falar. Não é praga de pastor não, mas é conhecimento da matéria humana. Jesus falou: não, Pedro. O único que se decepciona é vocês com vocês mesmos. Eu nunca vou me decepcionar com ninguém. Porque Deus jamais se decepcionará conosco. Jamais. Porque Ele sabe do que somos feitos e sabe da nossa constituição. Ele sabe do que vem daqui. E Ele jamais colocou nenhuma expectativa alta demais em nós mesmos. Jamais. O alvo da nossa aceitação por Deus é o seu Filho em nós. Quando Ele olha para Renata, Ele não olha a Renata com os seus zilhões de defeitos. Ele olha para Jesus da Renata e coloca toda a sua expectativa no filho dele. Por isso a Renata é aceita. Você sabe o que significa Renata? Renata? Não. Renascida. Renascida Renata. Já ouviu falar naquele nome Nonato? Tem um Nonato, né? Não nascido. E ele falou assim: eu vou transformar todos vocês em Renatos e em Renatas, porque vocês vão renascer no meu filho e vão renascer perfeitos. Mas não em vocês, porque eu não tenho expectativa nenhuma em cima de vocês. Irmãos e irmãs, quando descobri isso, sou sarado até demais. Sou irritantemente sarado às vezes. Porque todo ser saradinho diante do seu pai, ele é mitidinho, não é? Dá vontade de dar uns tapas. Tem umas crianças aqui na igreja, são tão saradas que eu fico bobo de ver. Esse dia foi um lá em casa lá, falou assim, eu estava lá comendo lá, e de repente ele falou assim: ai pastor, essa pizza está demorando demais. Estou com fome. Vai me deixar assim? Eu falei: ô moleque, mas que moleque sarado é esse da molesta? Mas é bem sarado, bem aceito, bem criado, cresceu com danoninho, saradinho. E a gente, quando é filho de Deus, também. Você anda por essa vida, cabeça erguida, sarado. Por quê? Porque você é metidinho? Não, você é sarado, porque o Espírito Santo nos sara. Não é o pecado que vai ficar te acusando, te falando: você não vale nada, você é rejeitado por este mundo. Porque se vem isso no seu ouvido, você manda embora. Você não aceita, simplesmente você não aceita. É simples. Não falam para vocês alguma coisa que não tem nada a ver com o que vocês pensaram, falaram ou são? É ou não é? Você aceita? Não aceita, porque não é verdade. E quando o pecado, ou o diabo, ou a carne, ou o mundo vem e te fala: você é um nada, você fala: eita, está falando comigo? Ou diz aquela mulher lá da comédia: vem cá, te conheço? Vem cá, te conheço. Joga fora. Porque Jesus, Ele vem curar. E Jesus em nós é o agrado de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 6, ele fala: e Ele nos tomou para si e nos tornou aceitos no amado. Por isso que Jesus é nosso tudo, irmãos e irmãs. Sabia? Por isso que Jesus é o nosso tudo. Por isso que Ele falou: ó, aqui está a receita. Por isso que Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E vocês estarão onde eu estou. Qual que é o segredo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Olhar para Jesus.
Olhar para Jesus. Olhando para Ele, não se importe com o caminho. Quais são os caminhos que o mundo impõe para nós? Quais são os caminhos que a religião impõe para nós, ser ou não ser? Quais são os mandamentos que eu tenho que seguir? Jesus. Olha para Ele, que o resto Ele ajeita. Ele te manda para cima. Ele te aceita, Ele te recebe, Ele te coloca na sala do trono. Porque é isso que a Bíblia diz: vocês estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Onde você está? Hoje eu estou no céu, beleza. E amanhã, pastor, hoje eu estou no inferno porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Realmente você está no inferno, porque você não tem fé. Você tem fé mais no seu pecado do que naquilo que Cristo fez na cruz. Porque se dependesse de você fazer, Jesus não precisava ter vindo, que seria inútil. Mas Ele fez. Ele fez. E é por isso que o Salmo 27:10, ele diz assim, olha, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, contudo, o Senhor me acolherá. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão tímidos? São tímidos, né? Eu não tenho um versículo que a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino? Ou é a pressão minha? Porque esse dia eu fui levar os meninos lá numa igreja lá e falaram que cada um tinha que ser vestido de fruto do Espírito. Aí ele falou assim, eu fui vestido de amizade. Eu falei, mas que interessante, né? Você viu falar que fruto do Espírito é amizade? Indiretamente pode dizer. Mas não é não. Não está escrito isso. Ele fala assim para nós. Sabe, dor, rejeição, a palavra de Deus, ela torna para nós e se torna um refúgio seguro da aceitação dele para nós. Quando você é aceito por ele, irmãos e irmãs, você abre a chave da porta trancada do Evangelho e ela se abre para você. Seu mundo é transformado. Me lembro ainda aqui de Isaías 41:10. Diz assim, olha, não, vamos ler junto? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha, Ele é o nosso Deus, nos sustenta, nos restaura, nos sara da nossa rejeição, dos nossos traumas, que nós não conseguimos nem imaginar, mas o Espírito Santo, Ele entra e não há um átomo do nosso corpo que Ele não faça parte para sarar. Ele entra tudo completamente, e você vai descobrindo a força do Senhor na sua vida, de alguém que é aceito e abençoado. Amém? Crê nisso? Olha só lá no Salmo 34:18 ainda. Bora lá? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos. Aquela palavra espírito, não é espírito na forma que você entendeu. Deveria ser os contritos de alma. Porque o nosso espírito, a nossa vida, já estamos salvos. Mas nós estamos sendo santificados. E o que é ser santificado? É ser uma estátua de alguém inerrante? Esse não é o sentido. Ser santificado é sendo tornado cada vez mais a imagem do Filho Jesus. Abre lá para nós, Romanos 8:29. É Jesus e o Espírito Santo tomando conta da nossa vida cada vez mais. Cada vez mais. Isso é Romanos 8:29? Romanos 8:29. É isso mesmo? Eu errei? Lá, aí sim, agora sim. Vamos ler junto? Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem... Fábio.
Fábio. Jesus, 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 Jesus. Essa transformação. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse que nós vamos ter outro nome, escrito na pedra branca. Qual que é o seu nome na pedra branca? Filho do Deus vivo. Acho que é. Que presunção falar qual nome está escrito lá, né? Mas eu deduzo. Filho do Deus vivo em Cristo Jesus. Eita glória de Deus. E Ele vai transformando, até Filipenses 1,6, ponha para nós, Filipenses 1,6. Ele vai transformando, enquanto nós não somos arrebatados, ou vamos ao de encontro dEle, ou não chegamos à Nova Jerusalém, nós vamos sendo amoldados. Filipenses 1,6. Será que é mesmo? Bom, não sei se é lá. É isso? Bom, errei, mas depois vocês acham aí, ó. É aquele verso que fala assim, para nós, vamos sendo, aquele que começou a boa obra em nós, é fiel para completá-la. Não é isso aí, mas depois ele já acha lá. Qual que é, Mara? Tá bom, depois nós achamos. Ele é fiel para completar, até a sua volta, ou até a nossa ida, ou tanto faz. Nós vamos sendo transformados, né? Transformados, moldados, santificados, sarados, porque o Espírito já está salvo. Agora a alma aqui, essa alma, o que é essa alma? Aqui somos nós, nossas reações, nossos sentimentos, nossas alegrias, como você sente raiva, o que te irrita, o que te torna feliz. Isso são características da alma, que está sendo transformada, e cada um no seu ritmo. Ele nos aceitou. Não precisamos viver por aí como rejeitados. O mundo nos rejeita. Você se rejeita. Os invejosos te rejeitam. Os inimigos te rejeitam. Mas Ele não. Ele te aceitou. Ele não te aceita, não. Ele te aceitou. Ponto final. Amém? Não é bom essa palavra, queridos irmãos e irmãs? Não é bom essa Bíblia para dentro da gente? Eu vou finalizar só com esse capítulo, a arte de superar a rejeição do livro. Alguns conselhos só, para a gente encerrar. Substitua o sentimento de rejeição. Substitua todo o conceito adquirido de inferioridade sobre você, pelo conceito bíblico do amor de Deus. Lembre-se, o que você conserta no mundo espiritual, terá reflexo no âmbito terreno. Não adianta tentar se livrar de sentimentos impressos pelo passado. Eles sempre ficarão ali, mas o caminho é dar outro significado para os seus sentimentos e lembranças. Ao invés de assumir a posição de vítima, por se culpar em ser quem não gostaria, assuma a posição de um aprendiz e com a força de Cristo, viva uma nova vida. Ao invés de se ver como alguém de pouco valor, pense a realidade. Você custou um preço alto para Deus, que foi a vida do seu filho, e que deseja o retorno desse investimento na forma de fé nessa obra. Você não vale nada? Quanto custou a vida do filho? Por você. Quanto Deus pagou por você? Fizeram uma conta de quanto valeria as 30 moedas de prata que Judas deu por Jesus. E as contas com juros compostos desde o ano 1, foi 1 decilhão de dólares. Você sabe quanto é 1 decilhão de dólares? Milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintulhão, sextilhão, setilhão, 8 tilhões, 9 tilhões, 1 decilhão. Por uma porcaria como nós?
Não tem que amar Jesus todos os dias? Não tem? Tem ou não tem? Pois é. Mude a perspectiva. Somos péssimos nos julgamentos acerca de nós mesmos. Um modo interessante é fazer perguntas pessoais, como se estivesse julgando a você mesmo. Sou tão ruim assim? Será que os outros são tão diferentes de mim? Essas maluquices bizarras com famosos e políticos que vejo na TV não me tornam alguém normalzinho? Funciona. Esse dia eu falei assim, meu Deus, eu faço cada bobagem, né? Depois eu vi na televisão um sujeito, meu Deus, fazendo, um sujeito conhecido, respeitado, mas fazendo umas bobagens. E eu olhei para mim, eu olhei para mim mesmo e disse, eu sou bem bonzinho, normal. Outra maneira é interagir com alguém. O outro não consegue ver todas as coisas ruins que você julga possuir, pois desconhece o seu passado e não tem conhecimento dos segredos que você guarda. Graças a Deus. E mesmo que tivesse, não seria motivo para rejeitá-lo. Dê um jeito de arrumar um amigo para se abrir. Se não tiver, pague um. Ou faça como uma adolescente que conheço, que tem o hábito de conversar com a Alexa. Vocês conhecem a Alexa? Vocês conhecem a irmã Alexa? Lá em casa tem a irmã Alexa. Essa, né? Bonita sua namorada, você teve muita sorte. Ela disse: Alexa, estou deprimido. E ela me respondeu: lamento ouvir isso. Conversar com um amigo, ouvir música ou passear um pouco pode ajudar. Espero que se sinta melhor. Analise suas virtudes. O que você mais gosta em você? Faça uma lista e leia todos os itens para um diagnóstico pessoal. Em seguida, peça para uma pessoa mais chegada para fazer uma lista de qualidades que acredita que só você tem. Você vai ficar admirado. Porque a gente não vê as nossas características. Eu acho muito interessante quando alguém morre. Aquele sujeito morre tão abandonado, acha que não é ninguém. Aí chega no velório, não cabe nem carro no estacionamento. Tanta gente que tem. Inclusive está escrito aqui em algum lugar. Aí eu falo assim, se essa pessoa soubesse o quanto era amada, teria vivido melhor. Será que a gente precisa morrer para a gente ser curado dessa bobagem de achar que ninguém gosta da gente? Não é assim, né? Tem gente que não gosta de você, mas tem muito mais gente que gosta. Só que a gente fica fixado nos grilos. O grilo chama muita atenção, não chama? Tem um silêncio ensurdecedor. Mas daí tem um grilo lá, cri, cri, cri. Você fala, ai, que grilo chato. Quero matar esse grilo. Não acho esse grilo. Onde que está essa desgraça desse grilo? Na vida também é assim. A gente fica escutando muito grilo. Fixa nos grilos. Você só olha para quem não gosta de você. Você procura assim, aquele não gosta de mim. Ai, meu Deus. Ai, coitadinho de mim. Oh, eu sou uma droga. Ai, eu quero sair desse lugar. Quero ir embora. Quero morrer. Gente, olha para os outros que gostam de você. Se tem 2 que não gostam, tem 100 que gostam. E às vezes esse exercício funciona. Conheça Jesus intimamente. O amor e a compaixão imutáveis e inabaláveis de Jesus Cristo, aquele que se opõe ao ódio da pessoa a si mesma, são a fonte suprema da nossa cura e da nossa integridade. Esta foi a experiência dos discípulos de Jesus e o impacto que exerceu sobre eles, escrito em cada página dos evangelhos. Philip Yancey disse: quando você conhecer o amor de Jesus Cristo, nada mais no mundo parecerá belo ou desejável. Jesus o ama do jeito que você é e não do jeito que deveria ser. A gente é muito doentinho porque não conhecemos o Evangelho. Conhece o Evangelho. Jesus, você vai ser a pessoa mais sarada do mundo. E Ele cura. Amém?
Vamos orar? Eu queria orar com você que talvez se sente um rejeitado, rejeitada. É Jesus que cura. Mas com a palavra que a gente ouve, Ele usa como um instrumento de renovação. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos e irmãs, e vamos orar. Eu queria orar com você. Se você deseja, reconhecer esse amor do Pai tão precioso em sua vida e tem sido tão maltratado por você mesmo, o Espírito Santo quer curar você. Fica em pé, eu vou orar com você em nome de Jesus. Ele vai te restaurar, te abençoar, ministrar seu coração. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nesta noite, te damos graças pela sua palavra, pela sua presença, pelo teu Espírito curador. Vem sobre nós e nos abençoa, Pai, com paz e sua presença. Cura meus irmãos e irmãs da tua igreja, que sempre para na oficina da sua palavra para serem restaurados e curados por ela. E nós te agradecemos porque a tua palavra é cura, é vida para todos que a ele se chegam. E eu creio, ó Pai, que tua presença, tua graça será ministrada aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor, diga assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor me aceitou. Graças a Deus.